E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre hibridação ou hibridização do carbono. Não só do carbono, a gente vai citar aqui alguns exemplos que não falamos especificamente do carbono, mas dentro da química o carbono é uma molécula extremamente importante. E esse estudo é precursor da química orgânica, ele fala muito sobre as ligações químicas, como é que as ligações elas precisam acontecer. E é uma forma diferente de vocês aprenderem sobre como se forma uma molécula, como são formadas as substâncias compostas e tal. Então, falaremos aqui sobre ligação sigma e pi, hibridação do carbono e um outro exemplo que a gente vai falar em exercícios. Bem, eu peço que quem não estudou números quânticos, orbitais e tal, volta lá, assista aquele vídeo, porque senão você não vai entender muita coisa disso aqui não. Essa matéria é um pouquinho mais avançada, eu preciso que vocês estejam bem para assistir essa aula, estejam animados para estudar, coloquem, organizem seu espaço, seu caderno e venham com o coração aberto e tranquilo para estudar, tá bom? Vamos começar. Bem, gente, eu vou começar falando sobre a hibridização do carbono, a hibridação do carbono. Primeiro, o que seria essa palavra hibridização ou hibridação? Isso vem de um termo lá da biologia, quando a gente fala dos genes e tudo mais. Então, aqui na química, a hibridização ela vai acontecer como fusão dos orbitais. Então, eu vou ter uma molécula que vai querer se ligar a outra, e daí esses orbitais vão se juntar, vão se fundir. Então, é isso que a gente fala sobre hibridização. Tem como principal função explicar a formação das ligações químicas. Gente, vamos lá, eu vou dar um spoiler da próxima matéria que fala sobre regra do octeto, sobre ligações iônicas, covalentes e tal. Só que a gente vai ver isso de uma outra forma, uma forma nova para o ensino médio. No caso, para a primeira série do ensino médio. Essa matéria vocês não veriam antigamente. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, um elemento ele busca estabilização. Ele busca ficar tranquilo, ficar de boa. E essa estabilização vem com a regra do octeto, de forma geral, tá? Tem outras regras, tem exceções, óbvio. Mas na maioria dos elementos químicos, eles buscam 8 elétrons em sua última camada. E no caso do hidrogênio, ele busca essa estabilidade com 2 elétrons em sua última camada. Isso mesmo, última camada. Nós vamos atuar, a ligação vai acontecer com a camada mais externa, com a última camada de um elemento químico. Então, aqui começando a falar sobre o carbono, que ele vai ser o nosso personagem principal aqui da história, o que acontece? O carbono, pessoal, ele tem 4 elétrons em sua última camada. Se ele tem 4 e ele precisa de 8 para ficar estável, ele vai receber mais 4 ligações. Só que ele é muito versátil. Essas 4 ligações podem ser ligações simples, como a gente vê aqui, ó, nesse exemplo, que é o metano. Essa substância se chama metano. Ó, 4 ligações simples aqui, ó, um para cada hidrogênio. Então, quando a gente fala que um carbono faz 4 ligações, a hibridização dele vai ser sp3. Quando ele faz uma ligação dupla e 2 ligações simples, dizemos que a hibridização dele é sp2. Uma ligação tripla e uma simples, sp. E quando eu tenho 2 ligações duplas, também é sp. Mas, que seriam essas palavrinhas? sp3, sp2, sp, o que isso tem a ver? Então, eu vou explicar para vocês, a princípio, como é que é feita o primeiro tipo de ligação, que é com 4 ligações simples. Ah, Camila, tem que ser com hidrogênio? Não. Não, ele pode fazer 4 ligações com qualquer outro elemento. Contando que sejam 4, tá tudo bem para ele. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos fazer a distribuição do carbono para a gente observar qual é a última camada. O carbono tem número atômico 6, ou seja, lembrem-se sempre de atomística.
número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, eu vou falar número de elétrons, tá bom? Porque aqui a gente está estudando elétrons. Mas esse númerozinho vocês encontram na tabela periódica como número atômico. É a mesma coisa, tudo bem? Então, quando eu faço a distribuição eletrônica, eu chego na minha última camada, ou seja, a camada mais externa. Como é que eu identifico camada, professora? Olha só. Camada é que vem antes do subnível na distribuição eletrônica, como camada 2. E depois do subnível, depois da letrinha, existem sempre um valor elevado. Esse númerozinho elevado representa a quantidade de elétrons. Então, se a gente for pensar aqui, ó, na camada 2, nós temos um total de 4 elétrons. 2 mais 2, 4. Bem, vamos lá ver o que acontece na forma de orbitais. Quando a gente começa a trabalhar com orbitais, pessoal, são essas caixinhas. Essas caixinhas são as casas dos elétrons. Cada seta representa um elétron, tá bem? Então, aqui na camada 1, eu vou deixar ela meio de lado, porque a ligação não acontece na camada 1. Então, eu só botei aqui para representar, tudo bem? Então, na camada 1, S, ó, aqui, nós temos 2 elétrons. Ó, eu represento com um elétron para cima e outro para baixo. Na camada 2, nós temos também, ó, 2 elétrons. Lembrem-se, o subnível S só comporta 2 elétrons no máximo. Já o subnível P comporta 6 elétrons. Só que no caso do carbono, nem todos eles estão aqui. Lembra que o carbono tem 4 elétrons em sua última camada? Então, é como se o subnível P fosse incompleto. Ele tem espaço vazio, porque o carbono só tem 4 elétrons. E esses espaços vazios vão facilitar a entrada de elementos para fazer ligação com esse carbono. Mas, voltando, vamos com calma. Ó, 2P2. Então, eu coloco 3 caixinhas, porque o subnível P comporta 6, mas eu só tenho 2 nele. Então, eu represento esses 2 com essas 2 setinhas aqui. Nunca, ó, eu coloco uma setinha para baixo, completo orbital. Não, lembre-se sempre do que eu falei. Quando eu vou escrever um orbital, quando eu vou preencher um orbital, todas as setinhas na posição ascendente, depois que eu completo, eu venho na posição descendente, com as setinhas para baixo. Mas enquanto não completo, todo mundo para cima, tá bom? Então, aqui, vou focar aqui na ligação 2P. O que acontece, pessoal? No momento em que o elemento vai fazer uma ligação, ele precisa de espaço. Lembra que o carbono precisa de 4 ligações para completar o octeto? Bom, aqui, no momento em que ele está se ligando com alguém, ele está meio que compartilhando o elétron. Então, eu preciso de um elétron dele e um elétron de um outro elemento para completar. Então, como ficaria? Ó, aqui eu tenho um elétron do subnível P, 2P2. Então, eu tenho um elétron do carbono. Aqui eu também tenho um elétron do carbono. Para eu efetuar uma ligação, eu deveria incluir aqui, ó, fechando meu orbital, um elétron de um outro elemento e o outro elétron de outro elemento aqui para baixo. Porque é assim que funciona, compartilhamento. Eu forneço um elétron, um outro elemento fornece o outro para a gente encaixar bonitinho dentro do orbital. Só que se a gente for observar, eu tenho 2 orbitais semi-preenchidos. Eu não conseguiria fazer uma ligação com 4 ligações. Porque eu preciso de um elétron do meu elemento e um elétron do outro elemento. Se a gente for contar isso, a gente só consegue fazer 2 ligações. Ó. Eu vou incluir um aqui, de um elemento. Deixa eu até desenhar para vocês verem. Ó. Eu preciso colocar um aqui, de um outro elemento, e outro aqui, de outro elemento. Calma, e esse aqui está vazio? Bem, gente, eu não consigo fazer ligação com esse daqui vazio, porque não tem nenhum do carbono preenchendo esse orbital. Então, é como se ele fosse inutilizado. Para ocorrer uma ligação química, eu preciso de compartilhamento. Eles não têm nenhum do carbono para eu compartilhar com o outro, então ele fica vazio. Então, nesse caso, eu só conseguiria fazer 2 ligações.
o que não é o suficiente para o carbono. Lembra? O carbono quer fazer 4 ligações? Precisa de 4 para completar o octeto. Então, como é que aconteceria para ele receber essas 4 ligações? Bem, gente, lembre-se sempre, quando o elemento ele vai para o seu estado ativado, para o seu estado excitado, lembra que ele pula de camada? Ele pula de energia? E é isso que vai acontecer aqui no subnível 2, para poder acomodar 4 ligações para o meu carbono. Bem, olha só. A camada 2 tem o subnível S e tem o subnível P, no caso do carbono. O que acontece? Quando ele está no seu estado excitado, quando eu forneço uma energia para o subnível S, aqui ó, que está na minha camada 2, eu faço ele pular de nível. Aí o que acontece? Esse subnível do S, né? Esse subnível S que tem 2 elétrons, ele vai ficar excitado, vai ficar no seu estado ativado. E aí o que acontece? Ele pula lá para o subnível 2P. Ele sai do S e vai para o 2P. Então, ele se torna ativo, ele vai para o estado excitado, ativado, porque ele recebeu uma energia. Então, ele vai lá para o outro lado. Olha só, ele aqui, ó. Ele saiu do subnível 2 e foi lá para o P. Pronto. Com isso, eu consigo abrir 4 possibilidades de ligações. Porque agora o carbono está aberto para receber uma ligação aqui no subnível 2S, aqui no primeiro subnível 2P, no segundo subnível e no terceiro subnível P. Então, eu tenho 4 possibilidades de ligação. Agora sim, o carbono tem como fazer uma ligação química, um compartilhamento de elétrons. Bem, e daí, o que acontece? Eu vou juntar os elementos. Lembra? Ficou o S, P, 2P, 2P e 2P, correto? Então, eles se juntam, formando os orbitais hibridizados. Então, vai ficar S, representando o orbital do S, P3, P1, P2, P3. Então, eu junto todos eles, formando o SP3. Então, é por isso que no exemplo lá de cima, na primeira coisa que eu falei com vocês sobre a tabela, é o carbono SP3, é um carbono que faz 4 ligações simples. Por quê? Eu vou conseguir ter espaço para receber 4 ligações aqui, uma em cada orbital. Ficando dessa forma. Então, esse é o carbono sp3, é um carbono que faz 4 ligações simples. Cami, que isso? Que tracejado é esse? Que triangulinho cheio é esse? Esse tracejado vai dar uma impressão 3D para vocês. É como se vocês pudessem imaginar como estaria sendo feitas essas ligações com carbono. Então, é como se esse tracejado fosse uma ligação para trás. E esse triangulinho é como se fosse uma ligação para frente. Ele tá te dando uma ideia 3D. Mas não significa muita coisa não, são só 4 ligações simples. Você também pode representar dessa forma aqui, ó. É isso aqui, tá bom? São 4 ligações simples. Só que é algo mais incrementado. Ele só quis te mostrar que as ligações ela tem os efeitos 3D. Tem uma ligação que tem para trás e outra ligação para frente. E as com um pauzinho preenchido, dizemos que são ligações no plano. Mas está tudo bem se você quiser representar dessa forma aqui, tá bom? São só 4 ligações simples. Bem, esse é o carbono sp3. É o carbono que faz 4 ligações simples. Cami, e o carbono que faz uma ligação dupla e uma ligação simples? Vamos para o próximo slide. Mas antes disso, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Gente, o nome dessas ligações simples, né, do carbono, ficou horrível, tudo torto, mas vocês sabem que são as 4 ligações simples.
eu posso dizer que todas as ligações simples são ligações sigma. Essa é uma ligação sigma. Essa é uma ligação sigma. Essa é uma ligação sigma. E essa é uma ligação sigma. Camila, só com carbono que acontece? Não. Qualquer elemento que esteja fazendo ligações simples, ali é uma ligação sigma acontecendo, tá? Nós dizemos que é uma ligação sigma que se formou no momento da ligação com um elemento. Como é que isso cai na prova? Como cai na prova? Na prova, vocês precisam saber, vocês vão olhar para uma substância e vão ver lá o carbono fazendo 4 ligações. Aí a pergunta vai ser, qual é a hibridação desse carbono? Qual é a hibridização desse carbono? Você, tá fazendo 4 ligações simples? É sp3. É isso, gente. Quantas ligações sigmas tem nessa substância? Você vai lá contar. Se tem ligação simples? Tem. Eu vou ter 1, 2, 3, 4 ligações sigma. E isso. Acabou. Tá? Vamos pro próximo. Aqui eu coloquei um exemplo da apostila, que às vezes vocês veem na apostila diferente, vocês ficam todos assustados. Então, é a mesma coisa que eu queria dizer aqui. Ó, nível 1 tá aqui embaixo, está embaixo, porque é 1. O nível 2, ele tem o subnível S e subnível P. Ó, 4 elétrons no caso do carbono, no último nível, no nível 2. Então, aqui representa o subnível S e aqui em cima o subnível 2p2. Então, 3 orbitais, 2 elétrons em cada um deles. Aí, eles receberam uma energia e eles vão ficar no estado ativado. Então, esse elétron do subnível 2s sobe para o 2p. Ele é promovido, ele recebe uma energia. E daí, abre espaço para o meu estado híbrido, meu estado de hibridização, que é quando eu junto o subnível 2s com 2p, aí ficando 4 casinhas, 1 do S e 3 do P, então estado sp3, tá? É a mesma coisa que eu falei anteriormente, que eu coloquei separado, mas vocês podem ver assim nessa forma de gráfico, né? Nessa forma gráfica. Como é que é o carbono sp2? Mesma coisa, gente. Lembra que ficaram no final 4 orbitais? Porque eu juntei com o subnível S? Bom, mesma coisa. Só que no caso do meu carbono sp2, eu tenho a presença de uma ligação dupla. Essa ligação dupla, ela é feita separada. Então, eu separo um orbital P, então ó, o S continua aqui, o P1 continua aqui, o P2 continua aqui. Só que um P que estava faltando, lembra que era sp3? Então, ficou sp2 e um P separado, que chamamos de P puro ou P0, tá? Esse subnível aqui que ficou separado, que se destacou dos demais, ele vai receber a ligação π, que representa a dupla. Então, aqui, pessoal, ó, eu tenho ligação sigma, ligação sigma. A primeira formada, ela é sigma, era para ser um sigma, não um zero, não um O, mas ok, vocês entenderam. E essa segunda ligação aqui, ó, é o P, é o π. Aquele π mesmo da matemática, é o π, chama π. Então, essa ligação π, ela é feita nesse orbital P puro, nesse orbital que se destaca dos demais. Então, dizemos que o carbono que faz uma ligação dupla e duas simples é o sp2. E quando eu tenho também duas ligações simples e uma dupla, eu vou ter 3 ligações sigma, ó, 1, 2, 3 sigma e uma ligação π. Esse π representa aqui, ó, esse P que foi destacado dos demais orbitais, que é o P puro ou P0. Quando, pessoal, eu faço uma ligação duas ligações duplas ou uma ligação
tripla e outra simples. Como funciona? Por que eles se chamam SP? O carbono que faz uma ligação dupla, 2 ligações duplas, e o carbono que faz uma ligação tripla e uma simples. Bem, SP, porque lembra, era um orbital S, 3p, né? Aí ficou 3p3, sp3, sp2 no slide anterior e agora SP. SP vão ser as minhas ligações sigma, né? Vai ter um subnível S, um orbital do subnível S, um orbital do P, e os outros dois P's, os outros 2 orbitais do subnível P vão ficar separadinhos, vão se tornar P puro. Os dois vão ser promovidos, vão ser o P puro, vão se destacar. Então, esse destaque dos orbitais anteriores vão abrir espaço para fazer uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Vão abrir espaço para cada um desses orbitais P receberem uma ligação π. Então, eles ficam assim, separadinhos. P puro ou P0 é o nome que eles recebem. Aí, gente, o que acontece? A primeira ligação, ó, sigma. Então, elas vão ser formadas aqui, ó. São as primeiras ligações a serem formadas. Como é que vai ficar π aqui de baixo? Essa ligação aqui de baixo, ela é formada num orbital que contém um P puro. Um orbital vaziozinho. Então, essa ligação π vai ser formada aqui, ó. E essa quarta ligação do carbono também vai ser π. Então, ela vai atuar no orbital P puro. Pronto. Nossa, tá horrível. Ai, gente, não sei. Que vergonha, Brito. Vamos lá. Continuando. E como é que fica a ligação tripla, Cami? Ó, sigma, a primeira. Sigma, a primeira. Então, vão acontecer aqui, ó. Formei as minhas ligações sigma. No S e no P. No primeiro P puro, eu formei a segunda ligação. Formei minha ligação π. Só que são 3 ligações. Quer dizer, são 2 ligações π, né? Então, aqui, ó. π aqui embaixo. Então, essa ligação vai ser formada no meu segundo orbital com P puro. Pronto, formei 2 ligações π e 2 sigma. E assim, gente, foi assim que foi formado os carbonos sp, sp2 e sp3. Veio da ideia de orbitais. E daí, para fixar um pouco esse assunto para vocês, nós temos aqui uma estrutura química. E aí, vocês conseguem observar, ó, ligações sigmas e ligações π. Então, como é que aparece na prova? Quantas ligações π tem nessa estrutura? Aí vocês vão contar. Ligação sigma, vamos ver na sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque eu só tenho ligações simples aqui. E a primeira ligação de uma dupla é uma ligação sigma. Então, nós temos 1, 2, 3, já até esqueci, 4, 5, 6, 7, 8 ligações sigmas. E quantas π ocorrem? Elas só aparecem nas ligações duplas. Então, tem 1, 2 de ligação π. Pronto, é assim que aparece na prova. É assim que vocês vão identificar. Outra coisa, se eu perguntar, vou até numerar aqui esses carbonos. Ó, carbono 1, carbono 2, 3. Qual é a hibridação desses carbonos? Vamos lá. Do carbono 1, vamos analisar o carbono 1. O carbono 1 está fazendo uma ligação dupla e 2 simples. Ó, então, esse carbono 1 é S
2. E o carbono 2, mesma coisa, ó. Uma tripla ali, um primeiro carbono, 2 simples. Carbono 2 é S, eita, P, 2. E o carbono 3 também, ó. 2 simples, uma dupla, S, P, 2. Tudo bem? E vamos de exercício de fixação, para a gente ver como é que ele ocorre de outros jeitos, né? Numerar os tipos de ligação correspondentes às seguintes moléculas e assinalar a resposta correta. Então aqui, gente, eu quero fazer uma ligação BR com BR, ó, BR2. No 2, estou fazendo uma ligação do hidrogênio com cloro. No 3, estou fazendo uma ligação do carbono com 4 hidrogênios. E no 4, eu estou fazendo uma ligação do berílio com 2 hidrogênios. Quais são os tipos de ligação? S com sp3, P com P, S com sp e S com P. Primeiro de tudo, vamos representar o primeiro elemento aqui, ó, BR2. BR2 do bromo, ó, tem 35 elétrons. Distribuição eletrônica do bromo. Bem, lembre-se sempre, ó, a última camada que vai ocorrer a ligação. Ó. Daí, gente, o que acontece? Eu tenho 5 elétrons no subnível P do bromo e tenho 2 elétrons no subnível S. Ó, lembra que a gente sempre pega a última camada? A gente tem S2 e 4 P5. Aí, o S já está preenchido com 2 elétrons. Opa, peraí, deixa eu desenhar melhor. Vou tentar, né? Aqui, eu já tenho um para cima. Eu vou ter um para baixo, tá preenchidinho. No 4P, eu tenho 5 elétrons. Se eu der energia para o bromo, esse daqui vai pular lá para a camada do P. Só que ele vai pular para a camada do P que nem está vazio, já está sendo preenchido e vai entrar aqui, ó. Não vai permitir ligação nenhuma. Então, não tem, no caso do bromo, eu não consigo pegar esse lance de abrir espaço para ele receber ligação. Ele só vai ficar ali, ó, com aquele semi-espacinho ali mesmo. Não tem como. Então, nesse caso, eu só vou ter um espaço, que é o P. E daí, quando um bromo vai se ligar com o outro, eles vão só preencher esse último orbital P aqui, ó, que é o único espaço que eu tenho disponível para fazer uma ligação. Então, vai entrar aqui. Se são 2 bromos, vai acontecer a mesma coisa, tanto com um quanto com o outro. Então, o tipo de ligação deles é P com P. Foi? Vamos para o HCl. Hidrogênio tem 1 elétron em sua última camada. Ó. O número de elétrons dele é 1. Então, 1s1. Ele só tem uma camada e só tem o subnível S. Aqui. Então, o que acontece? Eu vou representar esse 1 elétron aqui solitário no meu subnível, o único subnível que existe. Então, no caso do hidrogênio, eu só tenho espaço para uma ligação, que é no S. E no caso do cloro, também, ó, a última camada dele tem 7 elétrons. O subnível S está totalmente preenchido. O subnível P só tem um espaço para receber ligação. Então, vai ser aqui que vai efetuar a ligação do hidrogênio com o cloro. E é aqui que vai acontecer no hidrogênio a ligação de compartilhamento com o cloro.
Então, o tipo de ligação entre eles é S, porque é no subnível S do hidrogênio, e P, que é o último subnível aqui do cloro disponível. E quando é com carbono, CH4? Vamos lá, no carbono, no subnível, no hidrogênio, você só tem subnível S, beleza, a gente viu anteriormente. No carbono, ó, preste atenção, no carbono, ele tem a possibilidade de abrir espaço para fazer 4 ligações, lembra? Então, distribuição eletrônica no estado fundamental. Distribuição no estado ativado. Eu tirei um elétron daqui, do subnível S, pulei lá para o subnível P. Então, eu abri 4 espaços. E daí, como eu tenho 4 hidrogênios para fazer essa ligação, certinho, um para cada um. Ó. Um hidrogênio entra aqui. Eita, tá torto demais. Outro hidrogênio aqui. Era para ser uma seta, gente. Outro aqui. E outro aqui. Lindíssimo. Pronto. sp3 para o carbono. E a ligação ocorre no subnível S, no caso do hidrogênio. Então, vai ser S, sp3. Último exemplo, berílio. O berilinho tá aqui, ó. Tá com subnível S preenchido, S2, no estado fundamental. E o subnível 2S também tá cheio. Ó, 1S2, 2S2. Como é que fica no estado ativado dele? Se ele não tem espaço para fazer ligação com ninguém. O que acontece, gente? O berílio ele é um caso especial, mega especial. Ó, vou desenhar aqui para vocês. Nossa, já tá, né? Porque olha, bicho. Berílio. Subnível S1. 1S1. Dois S2. E daí, as ligações, lembra que eu comentei com vocês? Ele só vai acontecer na última camada. Então, o S vai estar sempre só observando. 2S. Aqui que vai acontecer a ligação. Então, eu vou ter elétrons preenchidos aqui. Um para cima e outro para baixo. Aqui, no caso da última camada dele, né, que é o 2S, o que acontece? Ele está preenchido. Como é que ele vai abrir espaço para fazer ligação aqui? Vamos lá. Ó, ele está aqui preenchido, um para cima e um para baixo. Lembra que no subnível ele só tá ocupando o subnível S, mas a camada 2 tem subnível P e subnível D. Existe a possibilidade de expansão. Então, ó, eu vou lá pro meu subnível P e peço ajuda. Cara, me ajuda aqui, só para eu fazer essa ligação rapidinho. O que vai acontecer? O subnível P vem para ajudar no estado ativado. Esse daqui, esse elétron do subnível 2S, vem para cá, ó, ele vai pular. E daí ele vai ocupar o primeiro espaço aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho espaço para fazer ligação tranquilo, porque o subnível P tá me emprestando os orbitais dele. E daí, o que acontece? A substância é BeH2. Então, eu posso utilizar, no momento que eu vou fazer essa ligação, eu tenho espaço aqui, ó, no 2S. Agora eu vou ter espaço no 2S para fazer essa ligação com o hidrogênio e um espaço no P, que eu acabei de pedir emprestado. Então, vai entrar uma ligação aqui no S e uma ligação aqui no P. Então, o tipo de ligação vai ser SP, no caso do berílio. E no caso do hidrogênio, vai ser S. Deu para entender, pessoal? Qualquer dúvida, escrevam aí, tá? Não fiquem com dúvidas.
Então, berílio aí, ó, é um caso especial. Já anotem aí, já coloquem um asterisco no caderno de vocês. E, ó, os tipos de ligação. BR2 vai ser S, SP3. HCl vai ser P, aliás, desculpa, gente, CH4, que vai ser SP3. Por isso eu tô achando estranho, viu? Nossa, o bromo não estava fazendo esse tipo de ligação. Agora foi. O bromo vai ser ligação PP. 4 é o berílio, vai ser SP. E o 2, HCl, vai ser S e ligação com P. Pronto. Fim da tour de hoje. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. É um assunto complexo mesmo, é um assunto que não é tão tranquilo assim. Qualquer dúvida, vocês perguntam aos seus professores para eles tirarem as dúvidas de vocês, se vocês não ficarem com nada mais em mente, tá bom? Eu fiz um resumão aí sobre esse assunto da apostila, tentei ser o mais tranquilo possível, mais leve possível, para vocês entenderem bem essa matéria. Um beijo, pessoal. Até a próxima.